Olá, o tema de hoje do Estúdio News é iniciativas que promovem a educação. E para conversar com a gente, nós recebemos o José Aliperti, fundador e CEO da Astra Concessões Educacionais, e o Juliano Amaral, cofundador e CEO da Mileto. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigado, Renata. Bom, você já parou para pensar na importância que a educação tem para o mundo? Ela está diretamente ligada às transformações sociais e, por isso, diferentes formas de acesso ao conhecimento são fundamentais para formar cidadãos críticos e conscientes do meio onde vivem. Por isso, é necessário falarmos de processos educativos dentro e fora da escola que colocam os estudantes no centro da aprendizagem. José, eu começo com você. Você que é um apaixonado aí pela educação, nos conte qual a situação dela atualmente no Brasil e onde estão os maiores desafios. Renata, hoje eu diria que a gente tem um desafio grande na educação brasileira, que é qualificar a aprendizagem, né? O Brasil viveu durante um bom tempo o desafio de conseguir garantir acesso à educação, ou seja, colocar todos os jovens que estão em idade escolar na escola, e com algumas exceções, especialmente na educação infantil, onde a gente ainda tem um déficit de acesso. O grande desafio da educação brasileira hoje é garantir que o jovem saia da escola com o conhecimento que é esperado que um estudante ao final do terceiro ano do ensino médio tenha. E resolver esse desafio passa por uma série de outros desafios, né, que é a qualificação de professor, melhoria da qualidade de trabalho dos professores e educadores, melhoria da infraestrutura física das escolas e até a modernização dos currículos nas redes públicas. O termo RH Tech, Juliano, ele vem da junção de recursos humanos e tecnologia. E a gente pode dizer que ele está transformando a maneira como as empresas lidam com todas aquelas questões que a gente conhece ligadas aos colaboradores? Com certeza. Primeiro, obrigado, Renata, pela oportunidade. Sim, acho que a tecnologia está dando acesso às empresas de qualquer lugar do mundo a recursos de qualidade que venham também de qualquer lugar do mundo. As empresas estão adotando agora, de forma cada vez mais acelerada, soluções tecnológicas que dão muita eficiência e ajudam também a chegar com qualidade os serviços que o RH precisa para ajudar as empresas a terem uma mão de obra de qualidade, feliz, engajada com a empresa e fazendo um bom trabalho. Eu gostaria até de fazer uma conexão com o desafio da educação, porque a Mileto é uma RH Tech, mas que está embasada numa transformação que a educação tem que sofrer. E como o José falou, realmente a educação tem vários processos que no final entregam um ser humano formado para o mercado de trabalho. E um dos grandes desafios está bem nítido nos indicadores. Eu vou dar um exemplo interessante aqui. Um ranking de competitividade que é divulgado todo ano por uma universidade da Suíça, o IMD, ele coloca o Brasil de 69 países em 58. Então o Brasil está ali em numa posição já difícil. Mas na hora que ele abre os indicadores que compõem essa competitividade, existe o indicador de educação e aí o Brasil está em 65. Então o Brasil está à frente só de Venezuela, Nigéria e outros 2 países africanos que agora eu não lembro. Então você vê que o Brasil tem uma oportunidade enorme de melhorar seu desenvolvimento como país como um todo, se investir em educação. E o RH é a conexão também entre a educação e o mercado de trabalho fundamental para a gente ter uma educação de qualidade. E o que nos coloca nessa posição lá atrás, na lanterninha, são todos esses fatores que o José trouxe aqui para a gente. Em educação, com certeza, isso está composto por tudo de educação, mas esse indicador como competitividade, ele olha também para como estão as empresas, como está o governo e outros aspectos, mas a educação, você vê pelo número, ele é um indicador que puxa a gente para baixo. E para a gente aproveitar o país, o potencial que o Brasil tem, toda essa grandeza de recursos e de população, a gente precisa investir em educação. Atualmente, apenas 2,7% das escolas públicas brasileiras possuem a infraestrutura adequada para uma educação de qualidade em padrões internacionais, isso segundo dados da Unesco. José, qual seria o cenário considerado perfeito que nós quase não vemos por aqui?
Olha, Renata, eu te diria que antes do cenário perfeito, a gente precisa trabalhar com o cenário minimamente adequado, que seria conseguir colocar todas as escolas com uma condição mínima adequada de infraestrutura para atendimento ao público de educação básica. E veja, o fato da gente estar com esses 2,7% da infraestrutura nessa condição e estar assim há pelo menos 10 anos, não significa que os governos municipais e estaduais não tenham feito o trabalho deles. Eles fazem, sim, muita coisa para tentar qualificar a infraestrutura educacional do Brasil, mas toda a burocracia e todo o processo que a gente tem para a contratação pública acaba gerando um pouco daquele efeito do cachorro correndo atrás do rabo. A gente conserta uma escola aqui, daqui a pouco tem outras duas ali que já não estão na condição ideal e a gente vai direcionar o foco para elas. Então, a gente precisa conseguir usar mais e aproximar mais a iniciativa privada do governo para que a iniciativa privada possa ajudar a endereçar os problemas de infraestrutura e, de novo, tentar colocar o país numa condição de oferecer a infraestrutura mínima adequada para que a gente possa desenvolver os processos educacionais com qualidade. Né? Assim, quando a gente fala de infraestrutura mínima adequada, nós não estamos falando de ter nada muito sofisticado na escola. Nós estamos falando de itens básicos de infraestrutura, como, por exemplo, você ter saneamento na escola, você ter sala dos professores, você ter biblioteca, você ter computador com acesso à internet. Nós estamos falando, de fato, de uma infraestrutura que seria o mínimo para os padrões de hoje na educação. Entendi. Agora, Juliano, você está à frente aí de uma plataforma, você disse a Mileto, que conecta estudantes de cursos técnicos com empresas. Quais as dificuldades que você encontrou e que te levaram a apostar nesse caminho? Olha, olhando para o mercado de trabalho, isso está nítido pelo volume de notícias, artigos, especialistas falando como a conexão entre o jovem e as empresas, que já é um desafio, pelo salto que o jovem faz entre a educação e a profissão de fato, tem ficado pior, né? Por questões da geração que ela vem trazendo e exigindo do mercado de trabalho, como, por exemplo, mais alinhamento com o propósito da empresa, gestores que se têm uma preocupação real com aquele jovem, com o desenvolvimento dele, mais investimento no desenvolvimento desses jovens. Então, são pedidas dos jovens que eles não estão encontrando nas empresas e isso está gerando muito turnover, que é um indicador do RH, que são jovens que não ficam nas empresas e que têm apostado até em carreiras paralelas. Outro desafio é o desafio que nós percebemos e tem sido falado com muita frequência no mercado, é o desafio da educação dela se integrar com a prática. A gente vem de um passado em que a educação ela acontecia por um longo período, então você ficava até os seus 21 anos ou um pouquinho mais apenas estudando e depois você ia começar uma carreira onde você ia ficar também, de uma certa forma, para o resto da vida apenas trabalhando. E isso acabou com um mundo com tecnologia tão acelerada, tantas transformações. Então chegou o termo lifelong learning, que significa que as pessoas vão estar a vida toda, nós também, com certeza, como profissionais, também tendo que sempre buscar mais uma nova formação, um novo preparo. Então, a formação universitária tradicional, em que o jovem ficava 4, 5 anos ali só aprendendo para então colocar na prática, isso está muito desafiado, porque o jovem chega desatualizado e aquele jovem que investiu quando pagou para estudar, até com uma dívida. Então, isso nos fez pensar qual a forma mais eficiente, mais inteligente do jovem ter uma formação prática, começar a carreira dele e ali ele já começa um ciclo muito positivo de ter renda, de se satisfazer, se realizar numa profissão e inclusive aumentar o conhecimento sobre si mesmo como profissional, até para quando chegar no ensino superior ele saber escolher melhor que curso ele vai fazer, quando fazer e inclusive aproveitar bem. E aí a gente conectou, viu essa dor do mercado, viu essa dor da educação e vimos no ensino médio técnico
um ciclo muito inteligente para o jovem começar a carreira e bom também para as empresas, e estamos apostando aí em fazer isso crescer. Sem dúvida, você tocou num ponto muito importante, porque quantos jovens chegam nessa etapa decisiva e não têm maturidade para saber, porque não tiveram um preparo antes e ficam completamente perdidos, sem saber por qual caminho seguir, né? Agora, com a necessidade de melhoria na educação, o debate sobre modelos alternativos de investimento público na infraestrutura do Brasil tem ganhado destaque. O modelo de parcerias público-privadas cresceu 8 vezes no último ano. Você chegou aqui a falar para a gente dessa iniciativa privada contribuindo para isso. Por meio da Astra, você, José, ganhou a licitação da maior PPP educacional do Brasil. O que ela prevê e como essas parcerias otimizam a infraestrutura e a otimização também dos serviços? Acho que a gente ainda precisa qualificar muito o debate da presença da iniciativa privada nesse cenário da educação pública brasileira, porque acho que ainda existe muita confusão sobre o que é um contrato de PPP, que na prática nada mais é do que um contrato de concessão, né, numa modalidade bastante específica, que é a concessão administrativa. Mas para pegar o exemplo do contrato aqui do Estado de São Paulo que nós ganhamos, né, um dos lotes que foi licitado o ano passado para construção. Então, o que está previsto nesse contrato? Nós vamos construir 16 escolas públicas focadas em atendimento de estudantes de ensino fundamental 2 e ensino médio em período integral. Então, são aquelas escolas em que o estudante permanece 9 horas por dia. Aproximadamente 17 mil estudantes vão ser atendidos nessas 16 escolas, cada uma delas em um município diferente do estado. E uma vez que essas escolas estejam construídas, com a maior parte do financiamento da construção feito pela iniciativa privada, e aí entra, acho que a primeira, vamos dizer, ajuda que a iniciativa privada pode trazer, a primeira contribuição, que é fazer o financiamento, seja da construção de novas unidades, seja da reforma de unidades existentes. Depois de um contrato de concessão, a iniciativa privada vai operar aquele ativo, né? Seja um ativo que foi construído ou reformado por ela, a iniciativa privada. Nesse contrato do Estado de São Paulo, nós vamos cuidar de quase todas as disciplinas que não são pedagógicas dentro da operação de uma escola. Então, a portaria, a limpeza, jardinagem, controle de pragas, a manutenção, fornecimento de todo o mobiliário, fornecimento de todos os equipamentos de tecnologia, Wi-Fi dentro da escola, internet, água, luz, esgoto, é tudo por conta da concessionária. Alimentação também. Nesse contrato do Estado de São Paulo, a gente divide a responsabilidade de alimentação com o Estado. O Estado continua fornecendo o cardápio e os insumos, e nós vamos entrar com equipamentos e a mão de obra para preparar e fazer a distribuição dos alimentos para os estudantes. Então, as parcerias público-privadas, na verdade, né, e por que eu digo que o debate precisa ser qualificado? Na verdade, o que nós estamos fazendo nesse contrato nada mais é do que assumindo uma série de responsabilidades que hoje já são praticadas por empresas privadas. Hoje, uma empresa privada que constrói a escola, uma outra empresa privada que faz a limpeza, uma terceira que faz a alimentação e assim por diante. Então, o contrato de PPP, ele é uma maneira muito mais eficiente do Estado se relacionar com a iniciativa privada, além dele permitir que o Estado financie uma parte do investimento via iniciativa privada. Então, o que nós estamos fazendo é qualificando a relação entre o público e o privado. Nós não estamos transferindo para a iniciativa privada nada que já não seja, de alguma maneira, feito pela iniciativa privada, de uma maneira muito menos eficiente, né? Juliano, ainda você acredita que exista um estigma sobre o ensino técnico? E você acredita que os jovens que passam por essa experiência, eles acabam tendo mais clareza de seus objetivos e também eles ficam mais preparados para a universidade? Olha, vou começar pela segunda pergunta. Com certeza, eles ficam mais preparados. O jovem, ele, primeiro, se ele vai seguir no ensino superior,
na mesma linha do curso técnico que ele escolheu, ele chega com um preparo maior. Isso é muito comum, você conversar com pessoas que fizeram universidades, por exemplo, de engenharia ou até outros cursos. Eu, curiosamente, conversei com um amigo esses dias que fez design no ensino superior e ele comentou assim, que era impressionante o quanto os alunos que tinham feito técnico em design antes da universidade estavam sempre à frente do resto da turma. Então, isso de fato acontece. Mas a primeira pergunta é um dos grandes desafios do ensino técnico ali no ensino médio, porque existe esse estigma e que é, infelizmente, ainda um grande atraso do Brasil, de considerar que esse jovem faz o técnico porque ele não vai para a universidade. Então, ainda mais num cenário em que a universidade hoje ela está em grande discussão se serve para todos, se é para todos e quando. E aí, algo importante para desmistificar esse estigma é a gente olhar para os outros países. Vou dar um dado aqui da OCDE, que é a organização de praticamente países desenvolvidos aí do mundo. Na média desses países, 41% dos alunos que fazem ensino médio estão cursando um ensino médio que tem o ensino técnico integrado. E no Brasil, apenas 13%. E aí tem um dado complementar também fundamental. Desses 41%, nos países desenvolvidos, 45% fazem estágio. E estágio não é um trabalho qualquer. Estágio ele é um trabalho integrando o que ele aprende dentro de uma empresa. E aí no Brasil não tem esse dado estruturado, mas eu posso dizer por mim, visitando muitas empresas e escolas, que é muito baixo, é menos de 10%. Os jovens que têm algum trabalho, muitos deles é fora da área ou é um trabalho muito pontual. E aí você vê que, antes de discutir uma grande inovação para o país, a gente pode primeiro olhar para os países desenvolvidos e ver o que a gente podia estar fazendo melhor. E isso já é um grande elemento para a gente quebrar esse estigma. E aí eu quero até contar um aspecto pessoal. Eu estou estudando muito a realidade desse aluno, dessas escolas. E tem um livro que foi lançado esse ano por uma dupla de americanas, grandes pesquisadoras de educação, que em tradução é o adolescente desengajado, que é uma era que a gente está vivendo, do adolescente, do jovem desanimado com aspectos do trabalho, da vida, de carreira. E um dos aspectos que ela traz é os sistemas educacionais, ele ainda postergam muito o momento em que o jovem entende o mundo. Ele se integra com o que acontece no mundo, com como ele pode participar e ajudar. E aí você vai nessas escolas de ensino médio técnico, eu confesso que eu vejo nos jovens um engajamento muito maior com a educação. Eles empolgados com o que eles estão aprendendo. É importante a matemática, a biologia, o português, claro. Mas a hora que ele também tem uma aula em que ele vai estudar design, como eu falei agora, desenvolvimento de sistemas, administração de empresas, tantas outras carreiras, ele se anima muito, porque ele vê o trabalho dele servindo, sendo útil para o próximo. E fechando com uma historinha, outro dia eu visitei uma escola que eles estavam no intervalo e os jovens estavam jogando futebol de robô com um robô que eles fizeram. E ali você vê como trazer esse tema profissão, ele traz também mais ânimo, mais gosto pela educação. Eles estavam ali tendo um proveito no próprio lazer deles com o que eles aprendem na formação técnica. Então, é um momento importante para o país desconstruir esse estigma e também os grandes programas que o governo está anunciando de investimento vai com certeza ajudar muito. Belos exemplos. Agora, no bloco anterior, José, você explicou muito bem para a gente como funciona esse modelo de parceria público-privada, mas eu te pergunto agora muito a questão da resistência, porque ela existe por parte de gestores públicos ou da sociedade a esse modelo na educação. Ouvimos muito falar em privatização das escolas. Existem impactos na autonomia pedagógica? Excelente pergunta, Renata. Como eu falei para você quando a gente estava conversando no bloco anterior, a gente, nesses projetos de PPP que já foram licitados, em todos os outros que estão em consulta pública ou já passaram por consulta pública, não há nenhum deles que contemple a terceirização, vamos dizer assim, para a iniciativa privada de qualquer atividade pedagógica. A atividade pedagógica continua na mão das redes, sejam elas as estaduais ou as municipais,
com a autonomia sobre a decisão do currículo, a compra e a distribuição dos materiais didáticos dos estudantes, a contratação do diretor da escola, a contratação e alocação dos professores da escola. Então, todos esses contratos de PPP, na verdade, têm o objetivo de garantir que professores e diretores possam fazer o trabalho deles, que é trabalhar o aprendizado, né? Enfim, ensinar os estudantes, sem precisar se preocupar com os problemas de infraestrutura que afetam, como a gente já conversou aqui, a grande maioria das escolas públicas brasileiras. Então, não há nenhum contrato que hoje discuta isso e eu, particularmente, pessoalmente, defendo que eles não o façam, né? Porque eu acho que a gente tem realmente uma questão em infraestrutura que precisa ser endereçada e que, se a gente conseguir endereçar, a gente, de maneira indireta, acaba impactando a aprendizagem, porque a gente vai criar um ambiente mais propício para isso, por vários aspectos, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais. Sem dúvida. Agora, Juliana, nós temos visto uma imagem muito crítica sobre a postura da geração Z no mundo de trabalho. Como você enxerga essa geração hoje? Quais comportamentos ou atitudes você acredita que ainda são mal interpretados pelas empresas? Eu até mencionei anteriormente que realmente isso está muito presente na mídia, esse tipo de crítica. Como eu também falei um pouco anteriormente, é uma geração que ela é mais vocal, ela é mais explícita, ela faz questão de expressar aquilo que ela acredita. E isso, comparando com gerações anteriores que tinham um perfil mais de se adequar ao ambiente, apenas trabalhar, de se preocupar demais com a carreira e por isso abrir mão de aspectos pessoais, isso está gerando um choque. Os profissionais mais velhos falam, não, na minha época não era assim, eu não fazia esse tipo de exigência. E aí está gerando, de fato, uma grande dificuldade. Nós, na Mileto, a gente acredita muito que nós vamos construir um futuro próspero olhando positivamente para os dois lados. Então, você tem um jovem mais vocal, com mais expressão, com mais inovação, ele tem que ser entendido e deve ser também atendido nas suas demandas. Por outro lado, tem um aspecto que nós, na Mileto, gostamos muito de trabalhar com os jovens, porque a gente dialoga muito com eles. Apesar de sermos a plataforma e não a escola, a gente tem uma comunidade com eles, em que a gente traz conteúdos, traz algumas formações. A gente traz, por exemplo, uma habilidade que nós chamamos de respeito pelo contexto. É uma que a gente gosta muito, porque a gente fala assim, puxa, jovem, você tem uma energia criativa, uma vontade de mudar muito grande, mas é muito importante quando você chega no meio, você conhecê-lo, entender a razão das coisas que estão ali, de como elas são, e, portanto, manifestar respeito antes de chegar propondo grandes mudanças, fazendo grandes exigências. E você fazendo isso com o jovem ali de 16, 17 anos, isso é muito positivo, porque a gente diz também que ele está num momento de carreira mais paciente, porque ele está mais longe ali da vida adulta, ele consegue se engajar mais facilmente com o trabalho, com o desenvolvimento, antes de pensar mais nele, se eu vou ser efetivado, qual vai ser meu salário, qual vai ser minha carreira. E o jovem mais velho, ele está mais perto, ele tem menos tempo para isso. Então, a gente acredita muito em entender essa geração Z, investir nela e também, claro, trabalhar os jovens para eles também entenderem o mercado de trabalho e assim fazer uma conexão saudável. Muito bem. Agora, José, no começo do programa você falou que um dos grandes desafios da educação aqui no Brasil tem relação com a qualidade do ensino. O Brasil possui cerca de 1.800.000 professores na rede pública de ensino, mas existe essa preocupação grande, inclusive, sobre a falta desses profissionais, com projeções indicando uma possível carência de 235 mil deles até 2040. Pensando nisso, até o governo federal lançou o programa Mais Professores para o Brasil para valorizar os docentes. A falta de qualificação dos professores e a perda de interesse pela profissão que a gente vê no dia a dia, que não é muitas vezes valorizada aqui no nosso país, são dois grandes problemas quando a gente fala também de educação por aqui? Sem nenhuma dúvida, Renata. Eu acho que a gente vive, você tocou num tema central,
A gente vive uma situação no Brasil hoje de falta de valorização da profissão docente, né? Então, a gente não tem no professor o mesmo respeito que os países que hoje lideram os rankings internacionais, como, por exemplo, o PISA, têm, né? A gente precisa respeitar e valorizar a profissão docente da mesma maneira como a gente faz, por exemplo, com um médico, né? E não só valorizar, mas também trabalhar no processo de formação dos professores. A gente tem hoje uma formação docente que está muito distante da prática. O Brasil já fala há muito tempo sobre esse tema. Acho que a gente criou uma distância ainda maior com a proliferação do EAD, né? Então, o ensino de pedagogia ou as licenciaturas EAD criaram ainda um distanciamento ainda maior. O que acontece é que os professores acabam chegando nas escolas com o jovem muito pouco satisfeito com a maneira como a educação tem sido tratada, né? A gente ainda tem um processo educacional muito pautado na aula expositiva, né? Que faz pouco sentido nos dias de hoje. Então, você tem um jovem muito mais ansioso e agitado dentro da sala de aula e você traz o professor que não prática para dentro desse contexto. E isso realmente é preocupante. Eu acho que existe uma necessidade muito grande de investir tanto na valorização do professor como na qualificação da formação docente no Brasil, né? E se você me permite, eu diria que o mesmo vale para os diretores escolares, né? Que são aqueles profissionais que de alguma maneira fizeram carreira dentro da escola, muitas vezes excelentes professores, mas que quando chegam à cadeira de direção têm uma série de outras responsabilidades, em geral bastante distintas da responsabilidade do professor, né? Porque o gestor de uma escola vai gerir a equipe de professores, vai garantir a implementação do currículo e esse profissional também precisa de uma formação específica para desempenhar essa função de maneira adequada. Sem dúvida. Juliano, como a inteligência artificial, a gente não podia deixar de citar ela aqui, ela está sendo usada para melhorar a experiência de aprendizagem, na sua visão? Legal. Esse é um tema realmente que está aparecendo em todos os cantos. Eu acredito que você, só de observar como a inteligência artificial em si ainda está numa fase de grande desenvolvimento, de grande teste, apesar de estar sendo aplicada, ainda mais na educação, porque a educação tem uma função social fundamental. Nós não devemos fazer grandes testes na educação, porque um erro que é comum num teste vai ser carregado na vida daquele indivíduo que, de uma certa forma, foi testado. Então, deveria ser aplicado na educação aquilo que já se criou uma certa segurança dos resultados que vai atingir. Então, tem sim muitas ferramentas, muitas empresas, startups surgindo e trazendo soluções para isso, mas eu até olharia esse tema por um outro ângulo, porque eu acho que isso ainda está em campo de teste e tem que ser observado com muita cautela. Por outro lado, a inteligência artificial como ferramenta, ela já é indiscutível. Praticamente todas as profissões precisam entender, em alguma medida, a inteligência artificial. Então, é muito mais importante a gente discutir se a gente está preparando os jovens para eles saberem utilizar do que, de fato, já trazer para substituir etapas no processo educacional. E aí nós, lá na Mileto, inclusive, observando isso, tomamos o cuidado de poderão ter escolas de ensino médio técnico que coloquem isso no currículo e outras não. De maneira que, quando nós fazemos encontros com os jovens da comunidade, nós estamos trazendo formações práticas de como usar ferramentas de inteligência artificial, cada um na sua área. Então, o jovem de design, como eu te falou, programação e outros, para que eles possam chegar no mercado de trabalho já tendo alguma aptidão naquela ferramenta e conseguindo, então, trabalhar bem naquela empresa. Muito bem. Agora, existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com metas a serem alcançadas até 2030. E uma delas diz respeito à educação
garantindo que ela seja inclusiva, de qualidade, em todos os níveis, incluindo a formação profissional. José, as PPPs, as parcerias público-privadas, contribuem de que forma nesse processo? Renata, eu acho que se a gente conseguir imaginar um cenário num futuro, espero que não muito distante, em que a gente consiga ter uma infraestrutura que seja adequada para o desenvolvimento do trabalho docente e adequada ao currículo, né? Porque também vejo esse desafio na infraestrutura das escolas hoje. Imagina o seguinte, hoje a gente ainda ensina com aulas expositivas. Para a gente mudar a maneira de ensinar, e eu acho que isso conversa muito com as habilidades que a gente precisa desenvolver nos jovens, numa era em que, vamos dizer, trabalhar funções mais mecânicas vão ser resolvidas pela inteligência artificial. Então a gente precisa desenvolver outro tipo de conhecimento e de habilidade nos jovens. Isso pressupõe um outro tipo de espaço, né? Onde a gente possa favorecer esse aprendizado. Então, a gente conseguir ter uma infraestrutura adequada a um currículo mais moderno, que favoreça o desenvolvimento dessas habilidades e que traga uma condição mínima de trabalho para os professores, a gente contribui de maneira direta para que a gente consiga alcançar as nossas metas, ou uma das metas, né, que a gente tem, que é conseguir fazer a educação de qualidade para todos, né? Então, eu diria que a PPP ela não é a solução, mas eu acho que as PPP, sem dúvida alguma, são uma ferramenta importantíssima que precisam entrar na caixa de ferramentas dos secretários de educação, dos prefeitos, dos governadores, como uma possibilidade de ferramenta para endereçar uma política pública, que é garantir educação de qualidade para todos. Olha, agradeço demais a participação de vocês, né? Falar de educação, um tema aí de extrema importância, afinal de contas, só com ela um indivíduo consegue desenvolver, uma sociedade consegue progredir, é assim que a gente tem que pensar, né? E ela, sem dúvida, contribui para um mundo mais justo e igualitário. Então, agradeço mais uma vez a participação. Voltem, por favor, para um próximo debate, já que esse tema é de extrema relevância. Obrigada, Juliano. Obrigada, José. Até mais. Obrigado a vocês. Obrigado, Renata. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com José Liperti, fundador e CEO da Astra Concessões Educacionais, e com Juliano Amaral, cofundador e CEO da Mileto. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!